Olá, queridos amigos e queridas amigas. Sejam bem-vindos à segunda parte do capítulo 39 do livro Roteiro de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. É um estudo dentro do programa Jesus e o Espiritismo, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. Então já estamos chegando na parte final do estudo do livro Roteiro, Diante da Terra. Foi a parte que iniciamos na semana que passou e hoje vamos dar continuidade com Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. Diz o benfeitor: quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que oscila na ignorância. Então o que nós percebemos com Emmanuel? Que o convite do mais forte, do mais esclarecido, ajudar o menos, regula a lei da natureza. O grande problema é quando o esclarecido e o consciente não têm a vontade de ajudar o desequilibrado. É aí que nasce o problema. Porque do desequilibrado eu não posso exigir nada mais do que o seu desequilíbrio. Mas aquele que possui conhecimento, virtudes e entendimento, esse pode sempre ajudar um pouco mais. Esse pode fazer sempre um pouco a mais do que ele já está habituado. Agora, quando eu lavo as minhas mãos e digo, olha, eu tentei, eu me esforcei, eu cansei de fazer o bem, ele quer se lascar, vai se lascar sozinho. Esse não pode ser um pensamento de um espírita. O espírita não pode desistir das pessoas facilmente. Nós somos mais do que um número. Nós somos pessoas que estamos buscando o nosso desenvolvimento. Ontem, muitas mãos nos ajudaram a erguermos e a aprendermos. E hoje nós somos convidados a sermos as mãos que hão de erguer e de sustentar as pessoas que estão ao nosso lado. Continua Emmanuel. Que será da escola quando o aluno, guindado à condição de mestre, fugir do educandário, a pretexto de não suportar a incipiência e a rudeza dos novos aprendizes? E quem estará assim tão habilitado perante o infinito ao ponto de menoscabar a oportunidade de prosseguir na aquisição da sabedoria? Interessante essas duas perguntas que Emmanuel faz dentro de um mesmo parágrafo. Então, quando eu estudo, me preparo e sou promovido a professor, e na primeira dificuldade que eu tenho com a rebeldia do jovem, com os problemas, com a mal educação que eles tiveram e traz para a sala de aula, o que seria daqueles alunos se o professor dissesse assim: eu cansei de vocês, eu vou embora, eu vou seguir o meu caminho, eu vou seguir o meu curso e vocês que aprendam sozinhos? Será que esse é o caminho correto a um professor? Evidentemente que não. Se ele escolheu estar naquela posição, ele sabia dos desafios que o magistério lhe impõe. Só que na teoria é lindo e maravilhoso. Quando chega na prática, ameaças, blasfêmias, xingamentos, falta de controle perante a classe, é difícil. Então, no mundo espiritual, é muito comum nós aceitarmos um monte de coisa. Eu aceito vir assim, eu aceito vir assado, e eu aceito vir com fulano, e pode pôr Beltrano em casa também, que não tem problema. Só que daí vem o véu do esquecimento. Eu esqueço o que eu prometi para mim mesmo. E aí vem as dificuldades, os conflitos, os dissabores, mas não porque Deus o quer, não. A maioria dos problemas que eu passo e dos desafios que eu enfrento foram pedidos por mim,
antes da atual existência. Então esse é o primeiro momento. E o segundo é quando o professor diz assim, eu já não tenho mais o que aprender, eu já sei de tudo, meu conhecimento já é o suficiente, já está bom. E para no tempo. Quantas pessoas imaginam que o pequenininho conhecimento que já possui já é o suficiente para discernir o bem do mal? Uma coisa eu falo, sem nesga de humildade, porque ainda não possuo. Nesses anos todos que estudo o Espiritismo, percebo que nada sei. Percebo que o meu conhecimento é muito, mas muito mesmo limitado frente da grandiosidade da monumental obra que o Espiritismo é. Continua Emmanuel. A Terra é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento. Então, cada um de nós, procurando no burilamento íntimo, possui as ferramentas que necessitam. Então, aquela mãezinha autoritária é uma bênção na vida do espírito indisciplinado. Aquele pai viciado é uma bênção na vida do filho para desenvolver a renúncia. Aquele filho drogadita, alcoólatra, promíscuo, é uma bênção na vida do pai e da mãe que desenvolve a resistência e a perseverança de olhar o filho ou a filha tão amado caminhando pela senda do equívoco e do tropeço. Então nós vamos percebendo claramente o cuidado que nós precisamos ter para que não venhamos a nos comprometer com aquelas ilusões, como ele diz assim, a terra é muito difícil, minha prova é muito difícil. Estamos carregando a cruz que necessitamos carregar. Continua Emmanuel. Milhões de vidas formam o pedestal em que nos erigimos e, alcançando o grande entendimento, cabe-nos auxiliar as vidas iniciantes por nossa vez. Por isso, na plenitude do discernimento, reclamamos uma fé que nos reaqueça a alma e nos soerga a visão, a fim de que a madureza de espírito seja reconhecida por nós como o mais belo e o mais valioso período de nossa romagem no mundo, ensinando-nos a agir sem apego e a servir sem recompensa. Quando estamos encarnados, o sentimento de posse fala muito alto. Minha mãe, minha esposa, meu carro, minha casa, meu corpo, meu emprego, meu isto, meu aquilo, é envolvendo todos nós. Aquele sentimento de posse, aquele sentimento de propriedade, aquele sentimento de aprisionamento, de apego, tem nos levado a grandes sofrimentos. Tem nos levado a grandes arrependimentos, porque vivemos em função daquilo e esquecemos das pessoas que estão ao nosso lado, esquecemos das pessoas que estão precisando simplesmente do nosso apoio, sem aquele apego. Por meu e por minha, nós podemos entender apenas o conhecimento, as virtudes, os vícios, as qualidades morais, os defeitos morais, e nada além disto. Tudo o resto é passageiro, inclusive as relações. A minha esposa é um empréstimo, que amanhã no mundo espiritual, ela pode ter algum coração em que tem uma afinidade maior do que comigo. Aí que nós precisamos entender, para que não venhamos a sofrer desnecessariamente. É meu, é empréstimo. Tudo nos é emprestado, mas quando eu me sinto dono, é aí que a conversa muda. Continua Emmanuel. Situados no cimo
da grande compreensão, não prescindimos da grande serenidade. Se, com o decurso do tempo, registramos o nosso isolamento íntimo, quando alimentados pelo ideal superior, depressa observamos a nossa profunda ligação com a humanidade inteira. Interessante, não é? Quando abrimos as portas do entendimento e passamos a ver que fazemos parte de um coletivo e que enquanto eu pensar somente em mim, nos meus problemas, nas minhas lutas, nisto, naquilo, naturalmente eu sentirei um pouco deste isolamento, porque o meu egoísmo não me fará ver como parte da grande família universal. Só se vê parte da grande família universal quem já despertou minimamente os sentimentos de amor e de fraternidade, de responsabilidade e de tolerância perante si e perante o próximo. Por isso que Emmanuel diz, no decurso do tempo, há coisas que só aprenderemos com o tempo. Não é impondo, não é exigindo, não é cobrando, não é tacando na cara, não é promovendo brigas estéreis. Há coisas que somente o tempo nos provam. Há coisas que somente o tempo nos mostram. Há coisas que somente o tempo para nos deixar claros a nossa visão. Por isso que precisamos ver que o tempo meu é diferente do tempo do outro. Às vezes para mim é mais fácil, mais rápido, é mais objetivo, é mais simples. Pode ser que para o outro não seja. Ou vice-versa. Então, respeitar o meu tempo e o tempo do outro é caridade. Tanto quanto dar uma cesta básica, um copo de água ao sedento, uma roupa ao desnudo, é caridade. Então, são formas de caridade que nós não comentamos muito, mas que Emmanuel faz questão de resgatar e trazendo para nós, os cristãos, o seu entendimento. E mais do que isto, um apelo aplicável, urgência no nosso dia a dia. Não é apenas entender e aceitar, é praticar o que já conseguimos aceitar. Nosso tempo passa rápido, nós vamos para o intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com a TV A Caminho da Luz. Então estamos vendo hoje a segunda parte do penúltimo capítulo do livro Roteiro, Diante da Terra, e na semana que virá iniciaremos a primeira parte do capítulo 40, Ante o Infinito. Continua Emmanuel nos ensinando. Informamo-nos pouco a pouco de que ninguém é tão indigente que não possa concorrer para o progresso comum e tomamos com firmeza o lugar que nos compete no edifício da harmonia geral, distribuindo fragmentos de nós mesmos no culto da fraternidade bem vivida. Então, nós temos os nossos papéis. Como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como chefe no trabalho, como funcionário, como companheiro num templo de oração, como cidadão. Nós temos os nossos papéis. Só que, na maioria das vezes, nós diminuímos o papel. Então, hoje nós vemos, não é? A criança com 4, 5 anos chora, em vez de nós apoiarmos, ajudarmos, brincarmos, damos um celular para a criança, porque daí fica quieta. Nós vemos no trabalho, terceirizamos o nosso problema. Eu sou desmotivado porque eu não ganho compatível com o que eu mereço ganhar. Eu sou desmotivado porque eu passo as orientações e não seguem o que eu peço.
Ah, eu sou desmotivado no templo de oração porque eu faço e ninguém me elogia. Então nós sempre estamos terciarizando a culpabilidade do nosso pouco empenho no outro. E eu esqueço que eu preciso tirar de mim a força necessária, senão eu vou ser um eterno frustrado. Eu vou ser um eterno frustrado. Se eu não compreender que eu tenho que tirar de mim a força necessária e não exigir do próximo que às vezes o próximo não pode dar, eu vou ser um eterno cansado, um eterno desmotivado, um eterno sofredor, porque as pessoas não fazem na minha hora, não fazem no meu tempo, não fazem do meu jeito, não falam o que eu gostaria de ouvir. Então nós temos que fazer a nossa parte, não diminuir a nossa parte. E não terciarizar a nossa parte. E não, eu sou um sofredor, eu sou um pobrezinho, eu sou um esquecido de Deus. Nenhum de nós é. Todos nós estamos sendo assistidos pelas mãos misericordiosas do Criador. Só que quando eu visto e compreendo o meu papel, e acima de tudo eu tento dar o meu melhor, eu vejo que eu ganho como funcionário, como religioso, como familiar e como cidadão. O que está aqui em jogo não é o outro, é a minha própria qualidade de vida. Continua Emmanuel. Valendo-nos da ressurreição de hoje para combater a morte de ontem, encontramos na luta o esmeril que polirá o espelho de nossa consciência, a fim de nos convertermos em fiéis refletores da beleza divina. O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Os companheiros de jornada que o habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. Então, as pessoas ao nosso lado se fazem ferramentas para o nosso próprio crescimento. Por mais que eu não quisesse ter um pai rude, uma mãe sem responsabilidade, um chefe sem educação, um funcionário sem comprometimento, um religioso sem discernimento, por mais que eu encontre esses problemas no caminhar da minha existência, eles são os meus professores para o despertar de novas virtudes. Eles são as alavancas para o meu progresso. Eles vêm ao meu encontro como pedras preciosas do meu próprio entendimento. E não mais como um castigo, não mais como um dilema, um problema, um sofrimento. Vem ao meu encontro como uma oportunidade. Por mais que sejam matérias rudes, duras, é igual na escola, eu tinha uma dificuldade com matemática, com a parte de cálculos de física, mas era necessário que eu tivesse minimamente a base matemática, física, para que eu pudesse compreender outras coisas associadas a ela. Se tudo fosse calmaria, um mar de rosas, uma beleza, será que eu cresceria? Evidentemente que não. Eu cresço quando vêm as dificuldades e me falam: e aí, meu filho, vamos para frente ou não vamos? Vamos progredir ou não vamos? Vamos caminhar
a passos largos ou vamos ainda continuar nesta entoada de lamentação, reclamação, dificuldades e problemas? Para onde nós vamos? Como nos comportarmos mediante as fragilidades do coração humano, sem desistirmos do papel que está em nossas mãos? É o desafio que Emmanuel nos lança. É um desafio justo, com a visão que o Espiritismo nos passa. Aquele que não é espiritualista, que não compreende a reencarnação e a mensagem espírita, eu até compreendo o desespero. Mas hoje, com essas informações avançadas que nos chegam, a comunicação com a nossa consciência e a conscientização que nós vamos tendo se torna natural. E não mais um processo de sofrimento. E não mais um processo de vitimização. E não mais um processo de que o mundo está acabando e os problemas estão vindo e as dificuldades também. Pera lá. Tudo tem um começo, tem um meio e terá um fim. E quando eu potencializo a dor, eu só vejo o sofrimento, eu tampo temporariamente a visão da solução dos meus problemas e não permito que as pessoas passem a me ajudar. E vivo, acordo e durmo, acordo e durmo. Durmo quando possível, porque há tantos problemas que aquilo é dia e noite, para ver uma solução eficaz. E encerra Emmanuel dizendo: não há medida para o homem fora da sociedade em que ele vive. Se é indubitável que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social, só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. A comunidade julgar-nos-á sempre pela nossa atitude dentro dela, conduzindo-nos ao altar do reconhecimento, ao tribunal da justiça ou à sombra do esquecimento. O Espiritismo, sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos. A Terra é o nosso temporário domicílio. A humanidade é a nossa família real. Todos estamos destinados por Deus à gloriosa destinação. Em razão disso, Jesus, o divino emissário do amor para todos os séculos, proclamou a realidade irretorquível: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Olha as palavras consoladoras de Jesus. Leve o tempo que for, haja o que houver, ocorra o que ocorrer, enquanto a última ovelha não estiver no aprisco, eu não hei de desistir. Essas palavras de Jesus nos consolam, porque sabemos que Ele nos apoia e que não estamos sozinhos. E que aquelas dificuldades que para mim é o fim do mundo, me martiriza, me dói, me gera sofrimento físico e angústias morais, é um despertar e uma resistência que o Evangelho nos passa para criarmos a couraça. Toda vitória, por menor que ela seja, é um ponto de estímulo para o espírito seguir a sua jornada. Ainda estamos aquém na evolução, ainda deixamos a desejar muito, ainda deixamos a desejar, ainda falhamos, ainda permitimos que o negativismo ronde o nosso coração, mas que maravilha! É Jesus nos consolando e dizendo: estarei convosco até o fim dos séculos. Estarei amparando a todos, e quando uma ovelha sai do aprisco, eu faço questão de pegar todas, custe o que custar, leve o tempo que levar. Isso nos consola, porque somos essas ovelhas que de quando em quando fugimos, corremos, amedrontadas, ainda perseguidas pelo próprio eu,
ainda enfrentando as sombras do passado, ainda enfrentando os dilemas do passado. Então eu vejo o capítulo de hoje, que Emmanuel intitula Diante da Terra, como a nos mostrar que a Terra é uma escola muito simples, dura ainda, com muitos obstáculos, mas de que não estamos sozinhos não. E de que naqueles momentos em que a dor surge de todos os lados, são esses os momentos que mais precisamos agarrar nos ensinamentos de Jesus, numa fé ativa, numa fé raciocinada, numa fé que pensa e não simplesmente, Senhor, estou com um problema, resolva os meus problemas. Não, mas é pedindo força, é pedindo ânimo, é pedindo coragem e eu tenho a certeza que Ele há de nos amparar. Eu agradeço a TV Mundo Maior, a TV A Caminho da Luz, pela oportunidade do programa Jesus e o Espiritismo. E rogo ao nosso Mestre que nos abençoe, que nos ampare, que nos dê muita força e até a próxima semana com a primeira parte do último capítulo do livro Roteiro. Votos de muita paz.